Ele é uma publicação impressa independente que trabalha a informação, o conteúdo e a produção de arte de forma alternativa. Nasceu a partir da rua, de um estilo de vida distante do tradicional. Eu falo do fanzine, um meio de comunicação que levou quase 30 anos para chegar ao Brasil. O fanzine é um símbolo da contracultura que mostra a produção jornalística de uma minoria que tenta se manifestar sem seguir as tendências ou as imposições sociais. A reportagem que você vai ver agora é uma produção da Rede Prosa, um projeto de troca de conteúdos entre as universidades comunitárias gaúchas. O tema desta edição é a arte como contracultura. Rede Prosa. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Ninguém manda no que a rua diz. Muito além das estruturas físicas e sociais, da velocidade cotidiana, a arte urbana acontece. Escala os muros e se manifesta para aqueles que veem, através. Talvez as pessoas que não estejam atentas para esses tipos de manifestações. A rua tem esse potencial de comunicação. É um espaço de respiro e crítica, onde o ar da arte também circula, de forma alternativa, marginal. Quando digo marginalizados, são grupos, pessoas que circulam à margem. Nos recintos, digamos assim, não institucionalizados. Ao ar livre, também mobilização e contestação social. Ideias sem nenhum tipo de censura. O hip hop, por exemplo, o rap, o break, o grafite. A contracultura rompe o tecido urbano de maneira sensível, rebelde, revolucionária. Pessoas que levam estilos de vida totalmente alternativos e que, no simples fato delas viverem daquele jeito, representam uma forma de resistência à ordem instituída. Na década de 1960, por exemplo, o mundo conheceu o mais influente movimento de contracultura, o movimento hippie. O principal marco histórico da cultura hippie foi o Woodstock, um grande festival de música que aconteceu em 1969, no estado de Nova York. O evento trouxe valores de uma juventude que protestava contra a guerra e contra o capitalismo, criando o conceito de liberdade ao amor, às mulheres, à vida em sociedade. E pelas veias da contracultura, o passo-fundense Rodrigo de Andrade, mais conhecido como Garras, é um agitador cultural. Formado em História e Jornalismo, mestre em Letras, é um apaixonado pelo vinil, pela leitura, pelos felinos e pelo fanzine, uma mistura de veículo de comunicação e obra literária, expressão artística da contracultura. Fanzines são publicações independentes, são revistas amadoras, revistas de fundo de quintal. O próprio termo fanzine vem daí, fanzine, vem de fã e de magazine, é uma revista feita por fãs. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que pode ser desde um fã, sei lá, de um seriado, de uma banda de rock, quanto de algum tema muito mais abrangente, do movimento punk, um fã de poesia. Ele é um produto de contracultura porque ele não circula nos meios oficiais. Tu não vai numa banca e compra. Tu precisa estar em contato com os fanzineiros, com esse tipo de cultura paralela. Os também chamados zines surgiram nos anos 30 nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro fanzine nasceu em 1965. Na década de 90, o Garras conheceu e passou a editar e produzir esse tipo de material. Fez mais de 15 e colaborou com centenas. Não estava nos holofotes, era muito mais forte isso da mídia ser um quarto poder, de realmente ditar
tendências, porque não existiam outras alternativas. Então, os fanzines representavam uma forma de resistência muito importante na época. Assim. Eu era fã de histórias em quadrinhos, eu era fissurado por gibi, lia muito gibi. Naquela época mesmo passei a fazer os meus. Esse daqui é o zine que eu mais fiz edições, assim, e dos que eu produzia era o que mais fazia sucesso, sempre com histórias em quadrinhos, matérias sobre temas bizarros. Por exemplo, esse daqui é uma raridade, ó. Primeiro zine anarcofeminista de Passo Fundo, publicado em novembro de 97, Boicote ao Sistema, sobre a questão do feminismo, né? A cultura punk, anarquismo. Esse aqui, ó, o Zine Insano, era um zine tanto de textos, de matérias, quanto um zine de histórias em quadrinhos. Inclusive, vários dos produtores desse zine aqui, que era feito na década de 90, acabaram se profissionalizando. O quadrinista dele hoje produz quadrinhos para todo mundo, através da Marvel Comics nos Estados Unidos. E com a popularização da internet, os fanzineiros passaram a expressar suas ideias por meio de ferramentas digitais. Então muitos zines migraram para a internet, outros passaram a continuar tendo a edição física e a edição digital, e muitas pessoas fazem e fizeram zines e nem imaginam que aquilo que eles fazem são fanzines. Feita de maneira independente, muitas vezes ela é feita sem fins lucrativos, totalmente livre.